Capítulo 50. Evitando armadilhas. Durante toda a festa, Jesus foi seguido de perto por espiões. Todos os dias ocorreriam novas tentativas de silenciá-lo. Os sacerdotes e líderes religiosos estavam planejando detê-lo usando métodos violentos. No primeiro dia da festa, exigiram que ele dissesse com que autoridade ensinava. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. João capítulo 7, versos 16 e 17. Compreender e apreciar a verdade depende menos da mente do que do coração, disse ele. A verdade exige a submissão da vontade. Somente podemos recebê-la por meio da atuação da graça no coração. E essa recepção depende da nossa renúncia a todo pecado revelado pelo Espírito de Deus. Deve haver uma renúncia consciente de que cada hábito e cada prática que se oponha aos seus princípios. Aqueles que se entregam a Deus dessa forma serão capazes de distinguir entre alguém que fala da parte de Deus e alguém que fala meramente de si mesmo. Os fariseus não procuravam conhecer a verdade, só queriam achar alguma desculpa para se afastarem dela. Por isso, não entendiam os ensinamentos de Cristo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. O espírito de exaltação revela sua origem. Cristo estava buscando a glória de Deus. Essa era a prova da sua autoridade como professor da verdade. Jesus deu aos rabinos uma prova da sua divindade, mostrando que lia o coração deles. Eles viam conspirando para matá-lo. Fazendo isso, estavam quebrando a lei que alegavam defender. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Como um raio, essas palavras revelaram o poço de ruína da qual eles estavam para cair. Por um momento, eles viram que estavam lutando contra o infinito poder, mas recusaram dar ouvidos às advertências. Decidiram ocultar seus planos homicidas. Desconversando, exclamaram: "Você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo?" Cristo ignorou a insinuação de que um espírito mau havia possibilitado suas maravilhosas obras. Continuou demonstrando que a interpretação dos próprios judeus sobre o sábado justificava sua ação curadora em Betesda. De acordo com a lei, cada menino devia ser circuncidado no 8º dia de vida. Se esse dia caísse no sábado, o ritual devia ser cumprido. Quanto mais deve estar em harmonia com o espírito da lei, curarem plenamente um homem no sábado? Ele os advertiu: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Seu raciocínio silenciou os líderes religiosos. Ideias errôneas sobre o Messias e sua vinda. Muitos dos que moravam em Jerusalém se sentiram atraídos a Cristo por um poder irresistível. Crescia neles a convicção de que ele era o Filho de Deus. Porém, Satanás estava pronto para sugerir dúvida. As pessoas geralmente acreditavam que Cristo nasceria em Belém, mas que depois de algum tempo desapareceria, e quando aparecesse outra vez, ninguém saberia de onde ele tinha vindo. Muitos afirmavam que o Messias não teria qualquer relação natural com a humanidade. Enquanto o povo titubeava entre a dúvida e a fé, Jesus falou sobre os seus pensamentos. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. As palavras de Cristo repetiam a afirmação que ele tinha feito diante do Sinédrio vários meses antes, quando declarou ser o Filho de Deus. Entre o povo, muitos acreditaram nele e disseram: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os líderes dos fariseus, observando o curso dos eventos, notaram as expressões de simpatia entre a multidão. Depressa, foram aos sacerdotes principais e fizeram planos para prender Cristo, quando ele estivesse sozinho, porque não ousaria prendê-lo na presença do povo.
Muitos dos que se convenceram de que Jesus era o Filho de Deus foram confundidos e se deixaram levar pelo raciocínio dos sacerdotes e rabinos. Esses mestres influenciaram o povo repetindo as profecias relativas ao Messias, de que ele reinaria no Monte Sião e em Jerusalém. Glorioso na presença dos seus líderes e também de que reinaria de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Isaías capítulo 24, versos 23 e Salmos 72, verso 8. Depois, com desdém, contrastaram a glória descrita nesses versos com a aparência humilde de Jesus. As pessoas não se deixariam confundir se tivessem, por si mesmas, estudado a palavra. Isaías capítulo 61 testifica que Cristo faria precisamente o trabalho que ele fez. O capítulo 53 retrata sua rejeição e o capítulo 59 descreve o caráter dos sacerdotes e rabinos. Discernimento entre o certo e o errado. Deus não obriga as pessoas a desistir de sua descrença. Ele quer que eles decidam não por impulso, mas a partir do peso das evidências, comparando cuidadosamente as passagens das Escrituras. Se os judeus tivessem comparado a profecia escrita com os fatos, teriam reconhecido a linda harmonia que existe entre as profecias e o seu cumprimento na vida e ministério do humilde Galileu. Nos dias de hoje, muitos são enganados da mesma forma que os judeus. Os mestres religiosos leem a Bíblia à luz de suas tradições e as pessoas não pesquisam as Escrituras por si mesmas. Não se apegam ao seu próprio critério e confiam seu destino aos seus líderes. Aquele que estudar a Bíblia com o coração e em oração, a fim de lhe obedecer, receberá a iluminação divina. Essa pessoa entenderá as Escrituras. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. João, capítulo 7, verso 17. No último dia da festa, os guardas do templo que foram enviados para prender Jesus voltaram sem ele. Os líderes perguntaram, irados: "Por que vocês não o trouxeram?" Eles responderam: "Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala." Até um coração endurecido como o deles se comoviam com as palavras do Salvador. Enquanto ele estava falando, os guardas ficaram por perto, tentando escutar algo que pudesse ser usado contra ele. No entanto, quando eles o ouviram, Cristo se revelou aos seus corações. Eles viram que os sacerdotes e líderes religiosos não viam a humanidade inundada com a glória da divindade. Os sacerdotes e líderes religiosos haviam sentido a mesma convicção quando estiveram pela primeira vez na presença de Cristo. O coração de cada um deles se comoveu profundamente. Não podiam evitar o pensamento: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Mas eles tinham sufocado a convicção do Espírito Santo. Agora, enraivecidos, gritaram: "Será que vocês também foram enganados? Por acaso alguém de autoridade ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita." Os que ouvem a mensagem da verdade raramente perguntam: "Isso é verdade?" Em vez disso, perguntam: "Quem a defende?" Muita gente faz juízo dela pelo número de pessoas que a aceita, e vem a pergunta: por acaso algum dos homens letrados ou líderes religiosos acreditou? Não é argumento contra a verdade o fato de que um grande número não está pronto para aceitá-la, ou que ela não é recebida pelos grandes homens e mulheres do mundo ou mesmo pelos líderes religiosos. Outra vez, alguns dos líderes religiosos argumentaram que caso Jesus fosse deixado livre, ele atrairia o povo para longe da liderança vigente. O único curso de ação seguro era silenciá-lo imediatamente. No auge de sua discussão, eles foram subitamente interrompidos. Nicodemos indagou: "A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo?" Houve silêncio na assembleia. Eles não podiam condenar o homem sem antes ouvi-lo. Os arrogantes líderes religiosos ficaram surpresos e nervosos ao verem que um dos seus colegas tinha ficado tão impressionado com Jesus a ponto de se manifestar em sua defesa. Eles disseram: "Você também é da Galileia?"
verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. No entanto, por causa do protesto, os líderes religiosos foram momentaneamente derrotados e cada um foi para sua casa. Jesus lida com um caso de adultério. Jesus abandonou a confusão da cidade, as multidões agitadas e os rabinos traiçoeiros e foi para os tranquilos olivais, onde podia estar a sós com Deus. De manhã, bem cedo, voltou para o templo e o povo se ajuntou em volta dele. Não demorou para que fosse interrompido. Um grupo de fariseus e escribas se aproximou arrastando uma aterrorizada mulher. Com duras e veementes vozes, eles a acusavam de quebrar o 7º mandamento. Empurrando-a até onde Jesus estava, disseram: Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? João, capítulo 8, verso 5. Eles aproveitaram essa oportunidade para armar uma cilada para Jesus e condená-lo, pensando que qualquer que fosse a decisão que ele tomasse, eles a usariam para acusá-lo. Se ele absolvesse a mulher, eles poderiam acusá-lo de desprezar a lei de Moisés. Se a declarasse merecedora da pena de morte, eles o acusariam perante os romanos de ter assumido uma autoridade que pertencia somente a Roma. Jesus contemplou o cenário, a vítima, trêmula e envergonhada, e os rostos insensíveis das autoridades, sem qualquer vestígio de piedade. Ele lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um. Sem dar nenhuma indicação de que ouvira a pergunta deles, ele se curvou e começou a escrever no pó. Os acusadores chegaram mais perto, impacientes com sua demora e aparente indiferença. Quando os olhos deles se fixaram no pavimento aos pés de Jesus, os seus rostos se transformaram. Ali, diante de todos, estavam escritas as culpas secretas da vida de cada um deles. O povo viu a repentina mudança de expressão e se adiantou a fim de descobrir o que estava olhando com tanto pânico e vergonha. Com todas as exigências para que se reverenciasse a lei, esses rabinos estavam violando o que a própria lei estabelecia. Era dever do marido iniciar a ação contra a mulher, e as partes culpadas deveriam ser igualmente castigadas. A ação dos acusadores não tinha nenhuma autorização. Jesus, entretanto, os enfrentou no terreno deles mesmos. A lei especificava que as testemunhas do caso deviam ser os primeiros a atirar uma pedra. De pé e olhando fixamente para os anciãos conspiradores, Jesus disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E continuou a escrever no chão. Com suas vestes de fingida santidade rasgadas de cima a baixo, os acusadores foram derrotados. Ali estavam, culpados e condenados na presença da infinita pureza. Cabisbaixos e com olhar triste, foram saindo um após o outro, deixando sua vítima com o misericordioso Salvador. Jesus se ergueu, olhou para a mulher e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse para ela: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A mulher estava diante de Jesus, encolhida de medo. As palavras que ele tinha dito: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela, chegaram a ela como uma sentença de morte. Em silêncio, ela esperou por sua sorte. Atônita, viu seus acusadores saindo calados e confusos. Então, aquelas palavras de esperança caíram em seus ouvidos: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Seu coração se comoveu. Em soluços, expressou seu amor e gratidão. Com lágrimas amargas, confessou seus pecados. Para ela, esse foi o começo de uma vida de pureza e paz. Ao erguer essa alma caída, Jesus realizou um milagre maior do que o de curar a mais grave doença física. Ele curou a doença espiritual que leva à morte eterna. Essa mulher arrependida se tornou um dos seus mais fiéis seguidores de Jesus. Jesus não tolera o pecado nem abranda os sentimentos de culpa, mas procura salvar. O Salvador se compadece da fraqueza do pecador e lhe estende a mão ajudadora. Não é seguidor de Cristo aquele que se afasta dos que erram, deixando-os desimpedidos para prosseguir rumo ao abismo.
Muitas pessoas aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Esse será o espírito de todos que o seguem. O amor cristão é lento em censurar, rápido para discernir o arrependimento, pronto para perdoar, para animar e para colocar o que está perdido no caminho da santidade.